Cerveja ou vinho? Qual deles faz bem para a saúde? Tanto a cerveja quanto o vinho já fazem parte da história da humanidade. Há pelo menos 10 mil anos antes de Cristo já se tem elementos que comprovam a existência tanto da cerveja quanto do vinho. Mas doutor, você, médico, falando de que bebida alcoólica faz bem? Calma, eu vou explicar. E eu vou começar a explicação com um termo que talvez já seja conhecido por vocês, pelo menos desde o final da década de 80, que é o paradoxo francês. Mas o que é o paradoxo francês? Esse termo advém de estudos que evidenciaram que na França morre-se menos de infarto e doenças cardiovasculares do que outros países, apesar do consumo excessivo de gordura, de queijos. Por que será que acontece isso? Eles viram que na realidade na França ingere-se mais vinho e que talvez esteja aí a resposta de nessa população morrer menos. Será que o vinho é protetor? Será que ele protege contra o infarto e as doenças cardiovasculares? O vinho é composto por mais de 500 nutrientes. Dentre eles, a água, o açúcar, o ácido, o etanol e os polifenóis. Etanol este que também está presente na cerveja, no chopp e também na cachaça. Mas parece que o vinho tem alguns outros componentes a mais. Vamos falar desses componentes que são os polifenóis. Os polifenóis tão presentes no vinho, eles são divididos em flavonoides e não flavonoides. Os flavonoides, talvez você já tenha ouvido eu falar lá no vídeo sobre chocolate, que é uma substância bem presente no cacau. Os flavonoides, eles têm algumas propriedades muito interessantes, porque eles reduzem a oxidação do LDL, eles promovem vasodilatação, aumentam o óxido nítrico, vasodilata as artérias, diminui a agregação, o acúmulo de plaquetas e com tudo isso eles acabam protegendo o coração, protegendo a cabeça contra o infarto, contra o AVC. Do outro lado, os não flavonoides, destaca-se quem? O resveratrol. Talvez seja ele, o resveratrol, a substância que explicaria aí o paradoxo francês. Diversos estudos já comprovaram que o resveratrol reduz a pressão, pode com isso reduzir também infarto, pode com isso reduzir também a aterosclerose e AVC. Por fim, o etanol, um elemento presente no vinho, presente no chopp, na cerveja e também em outras bebidas destiladas. O etanol ele tem alguns componentes, alguns benefícios que poucos de vocês devem saber. Por exemplo, ele melhora o perfil lipídico, ele reduz o LDL, que é o colesterol ruim, e aumenta o bom colesterol, que é o HDL. Ele também tem uma ação anti-inflamatória, ele diminui a inflamação dos vasos. Tem uma propriedade também em dilatar as artérias, e dentre essas tantas artérias, dilata também as artérias coronárias, que levam nutrientes ao coração. Diminui o estresse oxidativo, com isso diminui também a agregação de plaquetas. E parece também, olha que interessante, ele parece também reduzir a resistência à insulina, facilitando o trabalho do pâncreas. Quem ia imaginar que o etanol faz isso? Com tudo isso, o resultado não poderia ser outro, a não ser redução de eventos cardiovasculares. Quando a gente fala evento cardiovascular, eu estou falando do quê? Infarto e AVC em última análise. Isso é o que se observa. Isso advém de estudos observacionais. Doutor, então tá liberado, então eu posso beber à vontade. Não, não é bem assim. O que esses estudos evidenciam é que existe uma dose segura, o consumo de leve a moderado. O consumo leve seria algo em torno de 12 a 15 gramas de etanol por dia e o consumo moderado até 30 gramas. Isso no homem. Na mulher, divide por 2. A mulher não metaboliza tão bem o álcool quanto o homem. Vamos traduzir isso em cachaça, vamos traduzir isso em cerveja, em latinha de cerveja. Vamos lá então. 30 gramas de etanol corresponde a uma taça de vinho de mais ou menos 300, 320 ml. Quando eu falo de latinha de cerveja, em torno de 2 latinhas de cerveja. E quando eu falo dos destilados, que são bebidas com um teor alcoólico muito maior, eu estou falando em torno aí de 50 ml de cachaça, 50 ml de vodka, por exemplo. Tá, isso é para homem e para mulher. Divide por 2. Quando a gente tem esse consumo limitado a leve e a moderado todo dia,
eu consigo ter benefício a longo prazo em todas aquelas variáveis que eu coloquei para vocês. Então, se eu posso consumir uma latinha por dia, todo dia, eu posso fazer o seguinte, eu não consumo nenhuma latinha e chego no final de semana eu consumo 5. Não. Isso já tem estudo comprovando que faz mal, que mata mais. É preferível você fracionar isso ao longo da semana do que chegar no final de semana e tomar tudo de uma vez. E se você não acredita no que eu estou falando, tem um estudo que foi realizado em 2017 e publicado por um grande jornal médico com mais de 330 mil pessoas. E sabe o que esse estudo mostrou? Que o consumo leve a moderado, e agora vocês já sabem, 15 a 30 gramas de etanol no homem, 7,5 a 15 gramas de etanol para a mulher, reduziu mortalidade geral e mortalidade cardiovascular. Mas nem tudo são flores. O álcool, ele também pode ser indutor de arritmias, particularmente uma arritmia chamada fibrilação atrial, uma arritmia que acontece nos átrios. Existem indivíduos que são mais sensíveis e mais suscetíveis a essa arritmia, tanto que tem um termo utilizado pelo meio médico chamado Holiday Heart Syndrome, que é aquele indivíduo que chega no final de semana, faz aquela ingesta abusiva de álcool e aí na segunda-feira vai para o pronto-socorro com fibrilação atrial. E a listinha de malefícios não para por aqui, pelo menos não para aqueles que fazem o uso abusivo do álcool. Nesses indivíduos, aumentem muito a chance de câncer, principalmente câncer de mama, câncer de fígado, câncer de estômago, aumenta também a chance de cirrose, que é quando a gente perde a função do fígado, chance de pancreatite, doenças psiquiátricas e todo aquele benefício que a gente falou do vinho, que a gente falou do álcool para o coração, para o sistema circulatório, se perde, aumenta a chance de infarto, aumenta a chance do AVC. Por isso a regra é consumo leve a moderado. Cuidado, tem gente que já tem doenças que podem piorar com o uso do álcool, então isso é óbvio, não pode ser generalizado. Um outro cuidado, todos esses estudos que eu mencionei são estudos observacionais e por esse motivo eu não posso colocar na receitinha do meu paciente, junto dos remédios, beber vinho, beber cerveja, não. Mas eu posso pelo menos com um certo grau de certeza e de respaldo falar, olha, não faz mal e corre-se até o risco de fazer bem. Mas voltando àquela pergunta lá do início do vídeo, quem é melhor, o vinho ou a cerveja? Eu fico com o vinho, mas com moderação, na escolha de vocês. Até o próximo vídeo.